Olá, seja bem-vindo. Hoje estamos mais em uma live com a doutora Francisca Nassoma Beltrão e ela vai dizer o restante do sobrenome. E ela está lá na Ilha de Malta. Vou deixar que ela se apresente. Doutora Francisca, fique à vontade, pode se apresentar. Ok. Obrigado, irmão Marcos Oliveira, pelo convite de poder participar aqui e também cumprimentar o vasto auditório, não é? Deste canal YouTube, que tem milhares de visualizações. Eu sou Francisca Nassoma Comandala Bentral, a Baldaquino, adquiri o nome de casada, não é? Eu sou casada já agora já lá se vão 10 meses, com o Roberto Baldaquino, que é cidadão maltês, e sou angolana de nacionalidade. Ah, é curioso como é que eu vim para cá, na Ilha do Apóstolo Paulo, porque Malta, Ilha de Malta, para quem não sabe, não é o padroeiro o Apóstolo Paulo. O Apóstolo Paulo, antes de ir para Roma, não é? Ficou aqui. Então, esta ilha tem como. Para quem quer estudar a vida do Apóstolo Paulo, tem que passar por cá. E foi então interessante, porque a semana passada ainda assistimos um filme da vida do Apóstolo Paulo, que eu não tinha da prisão, não é? Relatava mais só a vida dele na prisão, que eu nunca havia alguns capítulos, porque quando lemos o Atos dos Apóstolos, nem tudo que está lá, não é? Na Bíblia e tem aqueles acontecimentos. Mas quando vamos ver os filmes, mais documentários, lemos mais, então amplia-nos os nossos conhecimentos. E foi bom ver como é que o apóstolo Paulo, a prisão do apóstolo Paulo, até que tive o conhecimento de ver, foi aqui em Rabat, na altura ainda Medina era a capital de Malta, enfim. E estou cá em Malta, é uma longa história, porque eu saí de Angola para Portugal para fazer dar continuidade aos meus estudos. Isso é dar continuidade depois ao mestrado e agora ao doutoramento, que já estou na reta final. Estou a escrever a minha dissertação, mas isso aqui, o primeiro mestrado foi na área civil, direito civil, depois foi na área direito do mar, não é? Direito e economia do mar. É que eu me apaixonei por estas matérias, mesmo a partir já de Angola, porque Angola é pouca, não temos, eu apenas na licenciatura só dei um capítulo, mas não temos uma disciplina como tal, e aquele vasto território de mais de 1 milhão e 60, de mais de 1.650, se não tiver erro, não é? De costa marítima, mas os estudos nesta área nem assim, não estão tão estudiosos. Mas é por paixão, eu sempre digo, direito civil é por paixão, direito marítimo é por atrevimento, é a área que eu gosto. E vim parar aqui em Malta por causa disso, porque depois de feito, como terminei com excelência o meu mestrado, na área do direito marítimo, então foi-me dada a oportunidade de poder estagiar na IMO. Na IMO, a Organização Marítima Internacional, ou IMO, isso é em inglês, não é? Enfim, então isso aqui eu fiz a candidatura, estava tudo bem, porque eu queria mesmo ir para trabalhar na região africana, só que depois uma das condições era de ter o inglês era a língua principal. Então, como já dominava o francês, eu até disse, se eu vou trabalhar na área norte da África, esses países falam mais francês, por que eu tenho que aprender inglês? Então, depois dizer que sim, tem lá uma das condições, a língua tem que ser o inglês, e depois, como eu estava a fazer o italiano, e depois aqui no Mediterrâneo, porque é o Corvo não é, do norte da África, enfim, e eu pensei que já estava tudo ok, mas enfim. E para além disso, essa bolsa era o emprego, depois também fazer estágio na nossa embaixada, na IMO, propriamente no UK. Então me vi essa desconforto, me vi esse empecilho, vi mesmo na necessidade que tinha que fazer o inglês. Depois disso também, para me candidatar,
para dar continuidade com os estudos, já estava a pensar o doutoramento mesmo aqui, na Emily, porque a Emily fica aqui, não é? Aqui em Malta. Então vi uma boa oportunidade, mas a princípio havia escolhido o UK, mas depois, por causa das questões de Bretos ou não Bretos, enfim, vi para, aconselharam vir para mesmo cá, e eu não sabia o que era isso, Ilha de Malta, apenas só no direito internacional, quando quem estuda direito internacional do Mário vai encontrar David Proud. Então eu só tinha essa noção que era, mas quando cheguei aqui me apaixonei, então vim fazer, fiz o estudo, não é, da língua inglesa, e depois fazia vai e vem por causa do estudo, como é aqui na Europa, não é? Dividia Portugal, Malta. Eu confesso que eu fiquei mais apaixonada cá em Malta. Então, já na última, se é o povo, não é a cultura em si, a Fez morada. arquitetura, isso é uma coisa tão, tão linda, talvez a história. É um país cristão, o número de igreja corresponde-se com o número de dias, não é? São 365 dias, também a igreja, não é Calpel. É algo muito é incrível, é tudo histórico, não é? Histórico, histórico. Enfim, e cá lá fiquei, depois eu conheci meu marido, já lá nos últimos dias, e casei, agora estou cá. Eu tive o prazer de conhecer a doutora Francisca quando eu estava fazendo o seminário junto lá do ITMA, do Instituto Bíblico Português. Tive o prazer de conhecer a doutora Francisca e outros também, o pastor Moisés e professor, que inclusive eu tive uma live com ele no dia 28. Dia 28 também foi o dia do aniversário da doutora, né, Francisca, e Sim, também foi o marco do seu livro, foi a divulgação do seu livro. Então, dia 28 sim. também foi um marco. Tive a live com o pastor Moisés Amado e diretor do Instituto Bíblico Português. Foi o aniversário da doutora e foi também o lançamento do livro, que ela vai comentar daqui a pouco. Hoje o nosso tema é sobre as leis de Deus e as leis dos homens. E eu, quando fiz o convite para a doutora, pedi o contato junto com o pastor Moisés, porque eu tinha perdido o contato da doutora. E aí o pastor Moisés perguntou, ela falou que poderia aceitar e passou o contato, né? E hoje é sobre as leis de Deus e as leis dos homens, e eu quis justamente por isso, porque eu conheço a doutora, porque fomos colegas no seminário, e também na área civil, ela é doutora e conhece das leis, então ela pode falar tanto das leis de Deus quanto das leis dos homens, porque é uma pessoa apropriada para isso. Inclusive, quando a gente estava fazendo o seminário, a gente estudou bastante, né, o livro de Romanos, e o apóstolo Paulo lá dá as suas diretrizes, e justamente na ilha de Malta, no capítulo 28 de Atos 28, fala da trajetória do apóstolo Paulo quando ele vai preso, e Deus tem as suas nuances e os seus planos, porque o apóstolo Paulo ele estava indo como escravo, como prisioneiro, nada que ele tinha feito, mas por conta da sua fé, ele estava sendo levado preso e ia ser apresentado em Roma. E Deus quis, mesmo ele sendo aprisionado, ele falou: olha, não é bom que a gente viaje nesse temporal. Coisas ruins vão acontecer. Mas como o homem tinha o seu panorama e tinha que ser cumprido, ele falou: não, a gente vai assim mesmo que a gente vai conseguir. Só que, entretanto, na viagem, quem quiser conhecer um pouco mais lá em Atos 28, vai falar. E durante a viagem houve uma ventania, né? Um revolto no mar, e justamente é a área da doutora. E Paulo falou: olha, Deus deu uma visão para ele: olha, não se turbe o vosso coração, porque todos vão se salvar, todos os homens. As únicas coisas que vão se perder são os bens materiais. E aí, chegando aí na ilha de Malta, eu não sei se o povo ainda porque, segundo Atos 28, o povo de Malta, quando viu um navio chegando, aqueles homens chegando, acenderam fogueira, prepararam, foram bem receptíveis. Eu não sei se ainda o povo é assim. Então, a palavra do Senhor diz que Paulo e os outros prisioneiros foram bem receptíveis, porque mesmo eles sabendo que eram homens que estavam sendo levados para prisões, mas mesmo assim, eles olharam pelo lado humano. Falaram: é frio, tá essa tempestade, vamos acender uma fogueira e vamos alimentar esse povo. Só que a palavra do Senhor diz que quando a gente faz algo de bom, mesmo que
pareça não ter volta, mas diz que houve retorno, porque Paulo, quando foi acolhido pelos Públio, que era a pessoa responsável pela ilha na altura, acolheu Paulo e os outros também. E quando Paulo chega na casa de Públio, o pai de Públio estava doente, né? E aí Paulo, pela imposição da mão, porque é isso para qual fomos chamados, para levar a cura àqueles que estão doentes, Paulo ora pelo pai de Públio, é curado. E assim, quando toda a ilha fica sabendo, então vem muita gente para ser ministrado através de Paulo. E Paulo ficou ali aquele período, um período de 3 meses. A Francisca, a doutora Francisca, está um pouco mais, né? Então, depois dos 3 meses que Deus realizou tudo que Paulo tinha para fazer ali, então, depois de 3 meses, Paulo segue viagem para se apresentar em Roma. E eu acredito que se Deus tem permitido, que a doutora Francisca esteja aí ainda em Malta, é porque ainda tem muita coisa para fazer na vida da doutora, né? Aí para poder ministrar a palavra de Deus. E quando a gente fala das leis dos homens e das leis de Deus, segundo Samuel 14, 24, a partir do versículo 12, o rei Davi falava que preferia cair nas mãos de Deus, por mais que fosse severo, do que nas mãos dos homens, porque Deus é misericordioso. E eu vou deixar à vontade que a doutora Francisca comente das leis de Deus e das leis dos homens. Fique à vontade para poder fazer a explanação e também falar a respeito do seu livro que foi lançado, do livro da doutora, que foi lançado agora dia 28, e justamente as leis marítimas de Luanda, de Angola. E eu queria saber por que não de Malta. Eu sei que a doutora foi fazer um mestrado aí, concluiu o mestrado aí na ilha de Malta, mas por que depois não fez essa transição, manteve o de Angola, já que tem tanta propriedade? Obrigada, é a primeira vez, não é, que sou convidada para falar sobre este meu tema. Sobre os meus livros, não é? Na verdade, são dois. Esses dois, o primeiro que tem a ver com a governança sombra no espaço marítimo angolano, e o segundo é o limite de ordenamento jurídico, os limites de gestão. Então, um em que fala sobre a segurança, a primeira, não é segurança marítima, eu não falo só propriamente do nosso espaço, nosso espaço marítimo angolano, mas também falo já do canal todo, não é, do Golfo da Guiné, que engloba Angola, Congo, Gabão, Gana, assim em diante. É que estes espaços, na verdade, não é, registram-se vários crimes, posso dizer contrabando, e propriamente é Angola. Na verdade, Angola como um país rico em minerais, tanto faz minerais que vamos encontrar na terra e no mar, mas a minha preocupação foi mais abordar a segurança marítima, porque na verdade Angola viveu mais de 30 anos de guerra civil após a independência, e o Estado desleixou-se deste segundo e o terceiro espaço, não é, também poder territorial, espaço territorial, porque a soberania é terra, céu, terra, mar, e há várias invasões, principalmente o arrasto dos nossos recursos vivos, não é? Porque não vivos, enfim, há mais controle. Angola é rico em petróleo, mas o povo não se beneficia. E já no segundo livro de gestão eu vou mais falo mais no âmbito da ecologia, não é? Biologia, ecologia, meu ambiente marítimo. É que, na verdade, esse segundo livro eu mostro a minha indignação, não é indignação, pelas empresas aqui eu posso, indignação mesmo profunda, pelas empresas petrolíferas, essas grandes empresas petrolíferas que atuam em Angola, porque, na verdade, quando essas empresas estão em África, como é um país, todo mundo pensa que a África é a maioria, é sim, não é? Vamos lá considerar. Como as leis não são respeitados, depois os nossos líderes também não se dão respeito, não cuidam do seu povo, da geração presente e futuro, fazem o que bem pretender fazer. É que o nosso mar está completamente poluído. Estamos a falar de grandes empresas, não é? Essas multinacionais, e que
nos nossos estudos, vamos comparar com os outros organismos, cá na Europa ou América, o cuidado que eles têm com o meio ambiente não é o mesmo que têm com o nosso meio ambiente. E como eles nunca foram levados a barra de tribunal, não há aquele protesto, como se vê, por exemplo, no Brasil, não é? Aqueles movimentos. Então, eles abusam, desabusam. Mas isso não escusa da responsabilidade. Tu sabes que há uma lei, por menos que o dono não cuida, mas você tem que cuidar principalmente daquela população. Então, aí, neste segundo livro, esse meu repúdio, eu falo mais, não é? Eu uso mais o nome, enfim, eu costumo dizer, qual é o mesmo, para não ferir, eu costumo dizer, uma ignorância assim, para ver, eu cumpro, mas não cumpro, não é? É só no sentido de que isso é África, então vamos fazer um repúdio, porque se vês o mar de Cabinda, Zaire, é uma lamentação que não vale a pena. E eles não se responsabilizam, mas está lá na lei, não é? Para dizer que está lá na lei, está tudo aí, você explora, você tem que cuidar do meio ambiente, mas nem nada disso que eles fazem. Então, no segundo livro, eu falo, toco mais, é claro, na minha área, eu vou mais porque direito uma área é isto, não é? Primeiro você vai buscar, vai ter que ver as ciências sociais, biologia, o que é física, geologia, enfim, e agora mais com esse problema do aquecimento global, não é? O meio marítimo, enfim, tudo. E depois eu vou lá pegar, dou as minhas opiniões legais, enfim. E agora eu não falei porque é de cada ilha de Malta, porque sim, não é como angolana, eu tenho que tratar do que é do meu, não é? Tenho que resolver os meus próprios problemas. Os nacionais também trazem os seus próprios problemas. Vem o primeiro patriotismo e tudo, porque se eu já fizesse essa comparação, ia mais dentro do direito internacional e tudo. Então eu não domino tanto as leis maltesas, não é? As leis maltesas, porque ainda, na verdade, ainda não ingressei na universidade, que esse foi o meu objetivo quando eu vim para cá, conforme eu disse, eu vim para cá, Malta, para fazer o inglês, para depois de então entrar dar continuidade com o doutoramento, porque em Portugal as universidades apenas oferecem um curso, o geral, não é? Depois de fazer a tese, então escolhe uma área específica, a matéria que vais estudar, enquanto aqui já não, é logo já direcionado e mesmo intensivo, é isto que eu quero. Então, foi por aí, não é dos livros fazer isso. Agora, voltando também já do ITBA, olha, o ITBA ainda é um desafio, onde que nos conhecemos, é um desafio que até agora ainda eu vivo do ITBA. Quem do ITBA, os colegas sabem que até aqui eu vou dizer, o irmão Fabiano, que ele tem que mudar aquele slogan, ser igual mais a Cristo. Para mim, não. Para mim tem que ser não igual, mas semelhante, ser mais semelhante a Cristo, porque nós nunca vamos ser igual a Cristo, mas sim semelhante, porque até nós fomos mais semelhantes. E eu vivo, e eu aprendi muito, a perspectiva que eu tenho hoje tanto na área profissional, pessoal, sobretudo pessoal, profissional e tudo, eu dou graças ao ITBA, não é? Porque essa integração teológica bíblica aplicada, que é o ITBA, ensinou muita coisa. Ensinou muita coisa, principalmente como encarar agora as leis, não é? Tanto de Deus como dos homens. Encarar agora como ler e meditar, não é? Ver os contextos históricos, porque muita gente, eu até eu no grupo de oração, tive um desentendimento com o irmão por causa da palavra, eu acho que foi, não foi em Coríntios, foi Coríntios. Até teve a sorte de conhecer Coríntios, também a igreja, o Paulo, por onde ele escreveu a carta, ainda está lá e até encontrei aquela carta, não é? Em Coríntios. Então, Recomendando os graças irmãos de a essa. Hebreus, Ah? recomendando os irmãos de Bereia, porque essa semana estava comentando com o irmão justamente a Uhum. respeito disso, das cartas que Paulo escreveu para as igrejas que ele implantou, e ele direciona para Bereia, porque os irmãos de Bereia justamente não aceitava qualquer coisa. Poderia ser quem falasse, se não tivesse dentro da Bíblia, eles não aceitavam, eles corrigiam. E Paulo traz um elogio aos irmãos de Bereia justamente por isso, porque ele falou, nem eu mesmo
se chegar aqui e falar algo que não seja da Bíblia, vocês estão aptos a contestar porque vocês se debruçam e buscam na Bíblia, né? E a Bíblia ela é referência para todos nós que queremos ser semelhante a Cristo, porque a própria palavra diz que a gente não pode ser igual a Cristo na concepção humana, mas se a Sim. gente buscar em Deus, Ele mesmo diz que a gente pode fazer coisas semelhantes a eles e maiores ainda em relação através do nome dele, não sozinho. Humanamente a gente não consegue, mas quando a É, gente recebe a presença do Espírito Santo e no nome de Jesus a gente pode fazer muitas coisas, né? sim, isso é verdade já no último ano do ITBA, não é? Quando falamos já no último ano, nós focamos mais o último ano é já da Trindade, não é? Para isso, então chega a ser isso, mas eu ainda os professores A doutora é fala, isso, a, do- semelhante, mesmo com isso, eu entendo, não, é mesmo isso que está lá, não é? a Vê nos doutora peixes assim. falando do Mas curso eu do ainda ITMA, vou na semelhança, igualdade. Eu estou muito longe de ser igual a e Cristo. a doutora falando do curso do ITMA, do Instituto Bíblico Português, a nossa turma foi uma turma muito eclética, porque teve a doutora como advogada, tem pessoas também que são da área da saúde, são médicos, né? Professores, pastores. Então, conseguiu reunir pessoas de vários locais com atividades diferentes, mas com a mesma finalidade, que é a palavra de Sim, Deus. É sim, semelhante ao meu canal, o intuito é justamente isso: pessoas de diversas áreas que servem a Cristo e que estão com suas atividades seculares, é, introduzindo, fazendo missões, porque fazer missão não é somente quando a gente vai levar a palavra de Deus, mas quando a gente utiliza o dom que Deus deu para a gente na área secular também, a gente está fazendo missões porque a gente tem a possibilidade de falar da palavra de Deus e aprender e interagir com a sociedade. Porque quando Cristo fala em missões, ele nunca fez missões sozinho. Ele sempre estava envolvido das pessoas. E onde estão as pessoas? É no meio da comunidade, da sociedade e do nosso trabalho que a gente tem acesso, seja estudando ou trabalhando, a gente tem acesso, né? Mas a doutora vai comentar a respeito das leis de Deus, porque é uma pessoa que estudou, a gente estudou bastante o livro de Romanos e entende bastante também as leis dos homens. Fique à vontade para poder fazer o comentário a respeito das leis. Eu acredito que, por tão cedo, assim, o apóstolo Paulo passou só 3 meses, mas eu acredito que a doutora Francisca vai passar um tempo mais, porque o esposo é da Ilha de Malta, né? sim, sim, Então, sim. eu acredito Já, que por tão cedo não vão sair aqui daí. já fiquei. E eu quero Sim. saber qual é a língua oficial daí da Ilha de Malta. Hum, O que é normal que as pessoas falam? É o inglês? desculpa, desculpa. Sim, aqui a língua oficial é o maltese e o inglês. Ok, ok. O maltese e o inglês. Pode estar dando continuidade das leis de Deus, das leis dos homens. Já falou um pouco das leis dos homens, né? Da transição Sim, sim, marítima. sim. Pode ficar à vontade. Conforme terminei dizendo que eu aprendi muito, não é? Eu passo aqui fazendo publicidade, porque quando o Instituto faz a publicidade e escreve, porque é assim, isto não é só conforme nós aprendemos a teologia integrada, a integração teóloga, não é? Não é conforme nós aprendemos na nossa igreja, depois do sermão, recebemos a palavra e tudo. Mas nós aí estudamos, vemos os contextos histórico, cultural, geográfico e tudo. E também as leis não estão distantes disso, não é? As leis não estão distantes disso. Quando o legislador promulga uma lei, vê primeiro qual é a cultura, qual é a sociedade, o povo, em que vai legislar essa lei que tem que acatar. E o irmão começou com um capítulo muito interessante, não é? Fez uma abordagem do rei Davi, que quando ele cometeu, depois, porque não é que ele foi uma assassinação, ele revelia, quis fazer o censo, não é, do povo. E Deus, depois, como castigo, enfim, deu-lhe esta escolha, não é? Oh, meu Deus, aquela morte. Ele preferiu que seja punido por Deus, não é?
vale a pena refugiar-se, estar isenta da lei dos homens e enfrentar a lei de Deus. Porque Deus é misericordioso, é verdade. Olha, quando os homens nos julgam, não há piedade, não é? Não encontramos piedade, verdade, não encontramos piedade na lei de Deus. Para quem assiste séries, não é? Essas séries judiciais, não é? Você vai entender, mas como é possível que o assassino sai, tudo? Mas Deus, da justiça de Deus, ninguém escapa. Da justiça de Deus, ninguém escapa. E Deus é mesmo justo e misericordioso. Se buscarmos pelo nosso coração, isso já aí também entra, não é? A base, a mente, o coração e a nossa alma, não há pecado que ele não perdoa. Por isso que ele enviou seu filho. Então, para falar disto, não é? Quando o apóstolo, o rei Davi diz que vale a pena buscar enfrentar a lei de Deus. E se voltamos no livro de Levítico, porque a lei dos homens, independentemente disso, a lei dos homens não estão isentos também da lei dos homens. Aliás, eu sempre falo comigo mesmo, o homem foi buscar como se fosse copy-paste, não é? Porque, na verdade, o primeiro legislador, se formos a ver, está nos Levíticos. Porque o Moisés, Perdão. Moisés, quando Moisés... quando Deus deu regulação, como o seu povo deve viver, não é? Moisés, então, entregou as leis, veja só conforme ele, a secção, e também se formos a ver as nossas leis civis e as nossas leis penais, e vamos encontrar isso no Levítico, vamos ver as leis civis, propriedade, não é? Está lá tudo regularizado. Primeiro ele começa pela secção religiosa, holocausto, como se deve fazer os holocaustos, depois circuncisão e tudo. Isso tudo é uma orientação, não é um padrão. Porque uma sociedade sem uma orientação, não é legislativa, guiar o modo conforme devemos viver, conforme diz aquele provérbio, a minha liberdade começa por onde termina a sua. Então, tem que haver respeito, porque se não houver uma regulamentação, então será um caos. E o Moisés vem por aí, vamos ver primeiro questões religiosas, questões civis, então aí vamos encontrar, não é o casamento, questões de adultério, questões dos filhos, questões do filho, e até mesmo, veja só, depois não há aquela separação dos filhos legítimos, não legítimos, já vamos encontrar, isso também nas nossas leis. Eu me lembro em Angola, ainda depois da independência, antes, porque o nosso código, enfim, nós herdamos dos portugueses, havia também essa coisa, não é? Filho legítimo, o sobrenome, a família, o repúdio. Depois vamos na área penal. É claro, muitas dessas leis que nós vamos encontrar aqui no Levítico, algumas leis caíram mais, não são sancionáveis, não é? São mais na área civis, como, por exemplo, vamos lá ver o adultério, se formos comparar, antigamente não era só uma sessão civil, o adultério é repúdio, depois é aquela punição que a mulher, sobretudo, ia ter uma discriminação, não é? A mulher ser repudiada, mas o homem não, o homem poderia fazer tudo e tudo. E veja só como é que fomos evoluindo, não é? Vamos ver a evolução. E agora, veja só, onde é que saímos e onde é que chegamos, não é? Quando se fala de uma coisa séria. E depois chegamos no ponto e que agora, hoje em dia, quem imaginava que pedir o divórcio, solicitação de divórcio, claro, não é adultério, está lá como fundamento. Agora, para além disso, dizer, não, já não amo mais e acabou. Antigamente nem imaginava o que é isso. É como se fosse de não, casei com a pessoa errada, não é? E aí que diz, não é? Que Deus uniu, não há separação. E salvo se o homem te repudiaste. Mas nós agora, a mulher, não é? Também já temos essa
já temos essa legitimidade de também tentar nós próprios, de tentar o divórcio. Então, é só fazer essa comparação, não é? De evolução. Como é que está? E depois, esse, aqui no Levítico, e depois também as leis penais, então, é que, claro, não é? As leis penais, quando fomos para a lei penal, eu não vejo nenhuma mudança em comparação, não é, da lei dos homens, porque isso não foi quase tanto assim alterado, ainda mantém-se. A lei penal é muito mais tranquila. Mas se vamos já ver a lei civil, ou lá, por exemplo, a lei patrimonial, também, entre a lei patrimonial, aqui na Bíblia, vamos ver, é uma lei, até tem conotação com uma lei penal, não é? Por exemplo, a fraude, ou não, a fraude, também vamos ver como é penal, lei patrimonial, mas agora vamos ver algumas alguns delitos, vamos lá dizer, alguns delitos, até podemos ver patrimonial, também podemos já ver como fiscal e tudo, enfim, está tudo lá englobado. Vamos ver que isso estava mais, é uma secção separada, estou a me referir a isto aqui conforme está no Levítico, não é? Uma secção separada, mas agora, com dado o tempo, vamos lá ver agora as leis atual com os crimes financeiros, agora vamos lá ver, já temos aí os crimes também de direitos autorais, enfim, tudo, mas isso também não foge, como estamos a falar, estou a dizer a lei patrimonial, aqui também já estamos aí, já estou a me referir à propriedade intelectual propriamente, não é? Nesse caso, agora aí tem artificial, enfim. E são tantas coisas essas mudanças, mas se formos agora pegando isto tudo e depois pegamos, não é, resumindo, porque as pessoas pensam que o 10 mandamentos só estão se resumindo isso, mas tem mais, não é? Não só são aqueles 10 mandamentos que estão aí como lei fundamental. O Levítico aí aborda vários, e até são cruéis. Hoje em dia, quando lê, hoje em dia, lendo isso, você pensa, como é que tanta crueldade? Mas não. Aí vem já o Itba, não é? Como ensinou. Temos a ver o contexto, não é? Temos que ver o contexto, temos que ver a cultura, temos que ter em conta o contexto, a cultura, a situação geográfica e depois para o povo em si, não é? Porque as leis que, por exemplo, sei lá, aqui do povo do Médio Oriente, você transportar para o continente africano, as leis europeias, enfim, o acatamento, não é? Principalmente eu tenho aqui exemplo, menos em Angola, como tem vários povos, só para ter uma ideia, mas vários povos, diversos povos, eles regulam-se pela lei costumeira, não mais dessas leis positivas, não é? E essas leis costumeiras, conforme está a dizer, estão mais próximas dessas leis aqui que nós encontramos aqui no Levítico, são mais flexíveis, onde encontramos, não é, o caso do casamento, divórcio, claro, não é o repúdio, o homem pode ter, conforme aí, quantas mulheres eles quiser, enfim, mesmo a propriedade, a lei da propriedade é uma coisa sagrada, vem da terra. Já o direito positivo não é aquela legislação que é regulada, não é, a partir do Parlamento, não é assim. Por exemplo, por isso que em Angola, no meu país, tem o ordenamento jurídico que é plurijurisdicional. Isso é, temos a lei costumeira pelos povos que regulam, temos a lei positiva, pese embora que ainda não, pese embora que esse costume é penalizado, infelizmente. Então, é por aí que estamos a ver, não é? Vemos o crescer dessas leis. Mas depois, quando encontramos já o romano, vamos encontrar já a cena totalmente diferente. Antes de passar do romano, não é? De Cristo, próprio Cristo. Conforme disse, ele, dentre essas leis, mas não queria dizer que ele desvalorizou, não é? Não queria dizer que ele desvalorizou, não. Mas veio dar mais ênfase às duas. Ama teu Deus conforme o teu coração a doutora e o comenta, seu próximo. quando a doutora comenta a respeito de Jesus Cristo, justamente isso, porque quando pergunta para ele fala assim, ele perguntou de quem é essa face na moeda?
A palavra é de César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí o apóstolo Paulo também, né, desse mesmo segmento de Cristo, lá em Romanos, que foi o livro que a gente estudou bastante, Romanos capítulo 13, fala justamente da importância das leis dos homens para que a gente possa cumprir. Temos as leis de Deus, mas somos pessoas civis e temos que cumprir e respeitar as leis dos homens, porque senão Sim, seremos penalizados. Mas é claro que mesmo as leis dos homens não sendo as mais favoráveis e as mais corretas no sentido de julgar com exatidão, porque o próprio símbolo da justiça é uma imagem com os olhos vedados e a balança, né? Então, às vezes, não é a questão da justiça, mas na maioria, biblicamente, a gente tem que seguir as leis dos homens, porque senão a gente vai ser penalizado. Mas não indo de encontro à moral da palavra de Cristo, né? Porque a gente pode respeitar a escolha de alguém, do seu livre-arbítrio, da forma de viver, mas não quer dizer que a gente vai compactuar com aquilo ali. A gente respeita a pessoa, mas não o que ela está desenvolvendo, né? Bom, assim, porque hoje assim, tem coisas que não se pode falar muito. Mas as escolhas de pessoas que se relacionam com o mesmo sexo, a gente respeita o indivíduo, mas pelas leis de Deus a gente não segue por esse caminho, né? Mas a gente respeita porque a lei dos homens dá o livre-arbítrio para que ele possa ir e voltar da mesma forma. olha, aí é que está, o irmão tocou num ponto um ponto interessante, não é? Porque tanto o Cristo disse, nosso Senhor Jesus Cristo disse, e o apóstolo Paulo anda a ver reforçar mais em diante. Ele disse que não é de César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Ele em nenhum momento disse que nós não podemos acatar a lei dos homens. Eu aqui que estou a ver, nós devemos respeitar, acatar isso, porque são essas normas que nos regulam, não é? E acrescentando, para quem já cumpre a lei dos homens, ainda se vem cumprir a lei de Deus, então é que atinge a trindade. E a trindade, aí pode ser igual, semelhante, igual não, ser mais igual a Cristo, semelhante. É isso, é por aí, é por aí. Cristo em nenhum momento retirou essa autoridade, não é? Porque até o apóstolo Paulo diz que nós devemos respeitar as nossas autoridades. Boas ou não, é isto. Mas a diferença, isso que é isto, a diferença é que o irmão disse, é justiça. O irmão não faz a ideia, eu chegava às vezes, eu, quando ia, não é? É frustrante, é frustrante, é frustrante. Quando ia, eu estou aqui a passar o exemplo, não é? Está a passar o exemplo, quando ia para os tribunais, principalmente são as questões penais, é doloroso, não é? Porque querendo ou não, nós carregamos aquele peso, não é daquela pessoa, não podemos estar indiferente daquela situação que nós estamos a pegar e tudo. E eu pegava muito as questões oficiosas, eu gostava, e no escritório gostava, não? Pegava, eu disse, não, é mais para ter prática e também não é isso. Depois, porque eu via, não, eu me sentia mal e a minha colega ficava muito chateada porque há tempo disse, vamos ser pobre, enfim. Pois é que escritor, estava a questão é aquela administração, mas a pegar, irmã, não faz ideia quão frustrante é, não é? Você defender, você vê o Ministério Público em geral, dificilmente nós vamos encontrar a justiça e a equidade, porque quando, na verdade, todo direito, hoje em dia, porque nós só vemos mais pela justiça, parece como justiça fosse uma ciência exata, 2 mais 2 é 4, aí nós sabemos que não, em direito você nunca vai dizer que esse é exato, é 2 mais 2, então outras questões da elementar, não é? A equidade, não é? Onde é que vai então vem a equidade? Outros princípios de equidade, vai vir morar. Então você tem que estudar a condição daquela pessoa, talvez tudo. Mas é doloroso. Veio, sabe que essa pessoa assassinou, mas assassinou, está certo, foi solto. Às vezes por alô? Ah, ok, estava a ver com falhas. Sim, sabe que aquela pessoa mesmo tem toda a razão, tem, mas por causa de um erro processual, vê liberdade, e aquela pessoa que é inocente está indo preso porque não juntou prova suficiente, e depois vem a família, não vê aquele constrangimento, aquela sensação de perda, não, é mesmo de perda, não é? Carregar os outros.
E até já disse, uma vez eu comentei a minha colega, eu disse, olha, eu agora entendo que Cristo estava a levar toda, como foi capaz de levar toda a nossa culpa, não é na cruz, porque só, é verdade, eu vi aquele desespero, já aconteceu isso, eu vi que uma injustiça, e depois, aí ficamos aí a discutir, e ficamos aí a discutir, depois aquilo foi tão engraçado, só me dei conta mais tarde daquilo que passou, porque a procuradora foi uma senhora, depois começamos a nos tratar mesmo por tu, porque eu disse, não, a senhora não pode só ir pela letra da lei, não, ela estava mais a exigir pela letra da lei, enfim, foi desgastante, não é? Muito desgastante, você vê mesmo a injustiça, justiça não é justiça, então aí vem o rei da vida quando vai prefiro porque Deus é misericordioso, aí vai ver, não, e ela leva isso, o quê? Mas você tem que ver, não, os prós e contras, isto, tá? Vocês é que fizeram mal, instruíram mal o processo, não tem isto, não, porque, enfim. E quando a instrução, eu estou a dizer a não ser realidade, não é? Minha realidade é angolana, não é? Porque não tem nada a ver com a instrução preparatória comparado como em Portugal, não é? Por onde vê que, por exemplo, a instrução preparatória, até mesmo um juiz de instrução, nos Angola temos aí na lei, mas na prática, enfim, são coisa muito diferente. E depois você vê os materiais, não é logístico, o apoio, estava a investigação mesmo, claro, e depois a participação da defesa no processo de instrução, nós às vezes só já não demos conta, já o processo já está no tribunal. Ainda mais quando somos nomeada, não é oficiosamente, você já se encontra, já está no tribunal, e às vezes não te dão pelo menos 20 ou 30 minutos para lá o processo a investigar, às vezes não te dão mais um tempo de adiantamento, porque você vai ficar você adiar, daqui é só mais 3 meses pela agenda, hein? Deixar mais, claro, lá o senhor, mas esse tempo todo, é melhor despachamos, enfim. E é por aí, essa é misericórdia, isso que eu estou a dizer, não é por isso que a justiça do homem, não é, a justiça do, eu ponho um ponto de interrogação, mas eu ponho esse ponto de interrogação, mas uma coisa é certa, a justiça de Deus é mesmo justiça, e é misericórdia. Tu podes fazer hoje, mas pode ter em conta que depois vai pagar exatamente, não mais nem menos, é exato, não é? Aí já que entra a ciência exata, 2 mais 2 é mesmo 4. Quanto a nossa, não. E como é que fica um advogado sendo cristão? Ele tem a escolha de escolher os casos que ele vai pegar ou não, porque assim, um cristão que vai defender uma pessoa que sabe que fez algo errado, tem ele como cliente. Ele tem a opção de não representar esse cliente ou ele tem que fazer pelo ofício dele? É assim, a lei é bem clara, não é? Temos motivos de impedimentos, não é? No caso que não podemos perdão, aceitar uma assistência judicial. Há casos de impedimento, é isso, mas depois é aquela coisa também moral, não é? Podemos dizer também via moral, independentemente disso. Perdão. São essas coisas, mas agora, como cristão, dizer, é assim, a lei é bem clara, como assistência judicial, patrocínio, pega assistência e patrocínio judicial, não é? Devo pegar, em todo caso, mas veja se é impedimento ou não é impedimento. Mas agora também tem aquele caso mesmo moral, não é? Questões morais, isso depende já de cada um. Você vai mostrando, vai fundamentando o porquê não é disso, mas não obstante todos têm direito à defesa, ninguém pode ser negado à defesa. Agora, depende já, se não está dentro daqueles que a lei estabelece, não é de impedimento, mas agora, como moralmente, por exemplo, me aparece um caso que eu acho que estou incompatível, não é moralmente, isso acontece, pelo menos já houve casos que até a minha patrona estava moralmente, moral, a situação moral e depois deontologicamente, não é? Por exemplo, nesses casos, você
Os meus 2 clientes, num processo, eu tenho 2 clientes depois. É assim, tenho um cliente e depois meus 2 clientes, eles estão em desavença, eu não posso representar a ninguém, não é? Nesses casos mesmo, Porque isso uma já não tem diferença de como. um advogado, que trabalha por conta própria e um advogado que trabalha para um escritório. Porque talvez ele, como trabalhando por conta própria, talvez ele possa dizer, não, eu não sei. Mas se ele estiver trabalhando por um escritório, aí já fica um pouco diferente, né? Porque ou ele faz aquele serviço, ou então ele está fora dentro do escritório, né? Não, Ele mas em trabalha por geral, bancada. a advocacia é uma profissão liberal, não é uma Hum, profissão liberal. E como está, nós temos que estar afiliados a um escritório. hum. Independentemente disso, não é como uma profissão, a sua consciência é que manda, aí não temos aqui o patrão, Ok. isso não é. Então, estamos associados ao escritório. E agora, é nisso, dentro dessa, temos normas deontológicas, não é? E que nos somos orientados. Agora, é aquela coisa, se o processo calhou em mim, eu não puder, posso delegar a outra minha colega, que está Sem mesmo problema. do mesmo escritório. Ou até posso passar um amigo, isso também já aconteceu, não, um colega do outro escritório, mas enfim. Mas aí não temos aí que, como se fosse uma empresa privada, aí que eu tenho o meu patrão, Entendi. como eu disse, a minha mandatória, agora somos sócios, não é? Na altura, quando estava aí a fazer o estágio. Então, aí sim, somos supervisionadas, mas isso não quer dizer que ela manda em mim, tem que fazer isso, não, não, porque eu sou independente, todos os meus atos é que eu respondo, é por mim. Mas nesse momento de estágio, quando faço estágio, eu estou sob supervisão, não é? Com ela, tem que obedecer tudo. Então, são essas experiências que é frustrante, não é? É frustrante, é frustrante, é frustrante. E é como tudo, como qualquer área, há pessoas que têm valores e outra coisa é até que temos que fazer, temos que chamar, que eu aqui fazer essa comparação, conforme eu disse, a lei dos homens é a lei de Deus. Nós devemos obedecer tudo, porque Cristo isso não não dispensou nenhuma nem outra. O exemplo está bem claro quando deu aquele exemplo daquela moeda. E depois o apóstolo Paulo veio dizer que temos que obedecer às nossas autoridades. E temos isso, não é? Aí está, as leis são para ser cumpridas. Mas agora uma questão muito importante que nós nos esquecemos são dos valores. Os valores hoje em dia, porque independentemente dessa, aí já que eu vejo, porque quando eu disse estávamos até a discutir, não é? Esquecemos, dos próprios valores, não é? Porque os valores, conforme os princípios estão acima da lei, os valores também, nós devemos carregar os nossos próprios valores. Há valores negociáveis e há valores não inegociáveis. Mas hoje em dia nós negociamos tudo, até a nossa própria vida. Não pode ser assim. Temos que, por onde, seja lá onde nós estivermos, não é? Nós não podemos negociar. Por exemplo, o valor à vida. Como é que tu vais negociar a vida? Está para saber? Então, pensa, embora está lá, não é? Deu uma penagem, mas as pessoas hoje querem, mostram tantos discursos por isso, aquilo, querem negociar esse bem que é a vida. Apresentam discursos bonitos, não é? E depois o valor, a sua integridade. E vou só nos direitos de personalidade, não é? E eu lá, conforme eu disse, não é direito de personalidade. Para quem conforme aí também eu fui lá buscar o exemplo, o livro todo do Levítico, também tem lá a lei direito de personalidade. E os estudiosos, e principalmente os católicos, não é, os jesuítas, desenvolveram muitíssimo bem, quem já nessa área sabe. Hoje em dia, por exemplo, a integridade. Todo mundo quer negociar esse bem, esse bom valor, o bom nome. Esquece, mas está lá também na lei, não é? O bom nome. Porque isso é assim, antigamente era uma coisa honra, não é? Fogo, mas hoje desvalorizamos, negociamos por causa, sei lá, pode ser da fama, não é? Eu não posso julgar, alguém faz, cada um tem os seus motivos de aceitar isso, mas temos que ter, acima de tudo, antes de se respeitar essas leis, porque as leis, conforme eu disse, não é? Acima da lei estão os princípios. Os princípios estão os valores. Então tem que ver quais são os meus valores negociáveis. Os valores que eu não posso negociar. Eu como pessoa. Então a educação e depois também vai muito, porque se nós encontramos
se nos deparamos com alguém, pelo menos, que ele não recebeu os valores dos seus próprios pais, da sua própria família e tudo, dificilmente vai catar os valores, vai catar os valores sociais, não é? Da cidade por onde se encontra. É a mesma coisa que nós estamos a falar aqui, os valores é a lei de Deus, para fazer essa analogia, eu espero que seja bem aceptível aqui, a lei de Deus e a lei dos homens. Por quê? Porque em casa, eu sou africana, a educação é assim, nós temos assim, em casa, nós africanos somos em casa, quem educa o papai e mamãe são autoridades. Papai e mamãe. A escola instrui apenas, não é? Eu não posso delegar, não é? O meu papel de pai para ninguém. Aqui em casa você aprende os valores, o essencial. A escola, o professor está lá para te instruir, depois o mundo vai lá para te testar. Então, se em casa não recebeste isso, como é que você depois vai conciliar o que vai ser instruído pela escola? E depois do mundo, como é que vais encontrar? Então, hoje está tudo virado. Por isso que eu vejo já as pessoas perdendo os valores. E claro, não é? Também vamos dizer isso é substancial, às vezes os valores que eu prezo, pelo menos para mim, uma das coisas que eu aprendi muito bem e que quando vim para cá, é sempre a coisa que me faz, até agora me faz confusão. Digo confusão, uma aberração, é de respeitar o pai e a mãe, não é? Ainda está lá nos mandamentos. Honra o seu pai e a tua mãe. É uma ordenança bíblica também. A palavra diz: se quiseres viver bem, longamente, respeite o pai e a mãe. É isso, filho meu, receba a instrução do teu pai e o ensinamento da sua mãe. É isso, e aí virá a vida eterna. Mas olha, uma vez eu me deparei com uma situação. A menina estava a falar com a mãe, nem já com uma amiga falasse assim, estava tirada a autoridade e a senhora invocar nos papéis. Eu disse, passa isso a uma mãe africana. Mas, em certo ponto, o governo ele tem feito isso, tirado a autoridade dos pais e passado para as escolas, porque os pais não podem corrigir os filhos. Eu não sou a favor de espancar, porque realmente mas a própria palavra diz que a gente tem que cuidar, corrigir com vara, né? Mas aqui nós estamos a falar de violência física, mas e as escolas estão com essa questão, porque os pais eles não podem corrigir os filhos, porque senão podem ser atuados como agressores, né? Não, mas aí é que está, desculpa, seu irmão, aí é que está, não estamos aqui a invocar, que é violência física, nem só isto. Eu assisti um caso, isso aconteceu em Portugal, que foi inverso, eu não sei como é que fechou esse caso, não é? Aquele é um menino, ele é adolescente, bateu, espancou o pai. O pai não pode porque teve viola, não é? Mas o filho pode fazer isso, não há nenhuma proteção. Veja só onde é que nós chegamos, não é? Mas aqui não é isso, há várias formas de corrigir o filho, não é? Há várias formas, não estamos nem necessário violência doméstica, mas a outra forma é que retira o que ele mais gosta, faça que aquilo. Nós temos várias formas de punir, há várias formas de punição, mesmo também a lei nos ensina isso, não é? Por isso que nós temos aquelas medidas carcerárias, medidas correcionais, e também aquelas penas, não é? Comunitárias, enfim. Também é a mesma coisa que tem que se fazer. Agora, dizer que sempre que... Porque que nós estamos a fugir agora é a responsabilização, não é? E essas crianças, estou já a voltar aqui, não é? Falar disso, de excluir, sempre quando alguém comete, vamos excluir, você nunca vai aprender com seus próprios erros. Nós devemos dar responsabilização às pessoas, não é? Você fez isso, você tem que pagar, porque também ninguém, conforme diz Deus, pelo menos, a lei divina, nós não estamos exclusão de pagar os nossos próprios pecados. Deus é misericordioso, nos perdoa, mas Ele nos responsabiliza. Né? E se mais adiante nós vemos aqui o rei
David, ele escolheu a lei, não é, de Deus, sim, mas ele não quer dizer o anjo não é matar tantos, não é? Aquilo foi responsabilização pelo erro dele, vê? Matou tantos e tantos, mas depois, já no final, vê lá o anjo, ele viu que disse, ok, não vou exterminar o meu povo, não é? Ficou por aí. Mas isso não quer dizer que ele, quando ele escolheu, porque encontrou misericórdia, aí ficou, não, porque se ele fosse da lei do homem, aqueles seus inimigos iam invadir, e aí o seu reinado já era, estava ameaçado, não é? E não tinha como, era mais 7 dias, de preferência 3 dias, na mão do Senhor, do que isto. Mas isso não exclui da responsabilização. É isso. Doutora Francisca, eu quero muito agradecer pelo tempo. Hoje tivemos praticamente quase 1 hora de live aqui e eu acredito que ainda teria mais assunto para conversar, né? Eu quero muito agradecer por essa disponibilidade. Eu sei que a doutora também está em um momento ímpar de uma mulher, né? Está esperando a herdeira que está a chegar, a maltese, né? Então, que Deus abençoe também a sua vida. É tanto que a gente tinha conversado, se caso não desse, a gente poderia ver outro dia, justamente por essa questão hormonológica, de hormônio pela gravidez. Mas, graças a Deus, correu tudo bem, nossa live. Que Deus abençoe a vida da doutora, do seu esposo, da sua filha que está a chegar, de toda a sua família. E muito obrigado o voto de credibilidade, de aceitação, porque quando a gente convida, a gente está dando um voto para a pessoa e a pessoa responde o voto aceitando ou não, né? Então foi um voto de confiança mútua, porque eu conheço a doutora, porque fomos colegas do seminário, e também o fato da doutora ter essa atividade secular como doutora advogada. Então quero muito agradecer por esse tempo, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Sim. Primeiramente, quero agradecer pelo convite e pedir desculpa, não é perdão. É coisa que eu devia fazer, mas eu disse vou deixar no final, porque essa live estava para ser até quarta-feira. Mas, infelizmente, conforme o irmão disse, estou em estado de mãe, dentro de semana, a Nassoma Nice. É o meu nome, o meu marido quer o meu nome, porque eu sou franciscana Soma, então se vamos pôr na Soma, eu disse, então vai ficar na Soma Francisca, pronto, tem trabalho daqui e tudo. Então, nessas últimas semanas, cada semana acontece sempre qualquer coisa. É um dia do meu aniversário, eu não sei, fiquei com o estômago muito apertado, depois muita dor de cabeça, 2 dias, e não me vi em condições, mais disposição, não é? A dor de cabeça passou, mas não estava lá no sentido bem. Foi essa das razões que, e até peço mesmo desculpa. Não, tranquilo. E se precisasse mais tempo para frente... Não vi aí nenhuma justificação, não houve nenhuma justificação. Mas frente, aí talvez não pudesse dar, porque a Nassoma não ia permitir, né? Porque ela ia... Mas graças a Deus, hoje até disse lá, primeiro sexta-feira, disse uma honra de poder participar lá pela primeira vez, eu falar, não é? É uma honra. Eu já conheço a doutora lá do seminário, uma pessoa que gosta, expositiva, gosta de falar, né? Então, é uma pessoa realmente disponível para poder falar isso. E graças a Deus que aceitou o convite, né? Porque, é isso. Estamos aqui. Como foi falar a respeito de caráter, de honra, porque por mais do título que tenha de doutora, mas tem um título de cristã, de filha de Deus, que compartilha a palavra, né? Então, eu agradeço justamente por isso, por esse caráter, isso que leva não negociar os seus valores. Tem o título de doutor e a gente respeita por isso, mas não negocia como cristã de colocar o seu ponto de vista a respeito da palavra de Deus, né? É isso. Aqui mesmo para finalizar, uma das coisas que eu aprendi, eu nasci numa família cristã, evangélica. O avô sempre nos ensinou, não é, sobre os valores familiares, não é, cristã. E depois no ITBA isso veio mais esclarecer, não é? Principalmente agora ver os contextos todos. E aqui apenas uma coisa que eu aprendi, levo comigo na vida. Claro, nós nunca não podemos negociar por menos Deus. E eu levo isso mesmo aqui à minha casa e agora entendo
quando Josué diz que eu e a minha casa serviremos o Senhor, então é que o meu marido e eu dizem, primeiro Deus e o último também Deus, nada negociável, não é? E aqui temos umas 3 leis, temos 3 leis que nós metemos aqui em casa, que não pode, não é? Os filhos são mesmo regra principal, nada, Deus em primeiro lugar, não blasfêmia, e depois não uso de paciente, uma das coisas. Então, são coisas de negociar. Primeiro, Deus não. E então, não negocie, não negocie. E outra coisa que eu aprendi, é só o necessário, Deus nos dá o necessário. Está lá.